Roberto Menescal praticava pesca submarina e às vezes convidava alguns amigos músicos para sair de barco com ele, normalmente pelos lados de Cabo Frio, na costa verde do estado do Rio de Janeiro. Em um desses passeios, com convidados como Ronaldo Boscoli, Nara Leão e Luiz Essa, o motor do barco enguiçou, muito distante da praia, onde não dava mais para jogar âncora, era muito fundo. As pessoas começaram a ficar muito preocupadas, claro, o porto mais próximo era a África. O cara com aquela manivela, toca, 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 toca. Eu fiquei criando uma música ali assim pra desfazer aquela tensão, né? Toca, 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 toca. Até que veio uma treineira que estava vindo da Bahia e passou e rebocou a gente. Aí ficou todo mundo já alegre e começamos a brincar. O barquinho vai, a tardinha cai. No dia seguinte, no apartamento da Nara Leão, Ronaldo Boscoli pergunta pro Menescal: como era aquela melodia que você estava fazendo com o barulho do motor do barco? Ele pegou o violão e fez. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Sejam bem-vindos. O Barquinho é o maior sucesso da parceria Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli. E, segundo Menescal, é a prova de que a bossa nova tinha o dom de transformar até possíveis tragédias, como um barco à deriva no mar, em coisas boas, alegres, solares. A primeira gravação dessa música é da cantora Maísa, uma das maiores estrelas da música brasileira no início dos anos 1960, e que não tinha nada a ver com esse mundo é sol, é sal, é sul. Meu mundo caiu, ficar assim. Maísa era muito jovem, tinha 24 anos, mas era conhecida como a deusa da fossa, das músicas de dor de cotovelo. A bossa nova tinha surgido na música brasileira como um furacão e ameaçava jogar toda uma geração muito talentosa da era de ouro da rádio e do samba-canção num passado distante. Maísa sabia que precisava mudar o rumo da sua carreira, procurar novas sonoridades. Quando ela se encontra com o jornalista e letrista Ronaldo Boscoli, abre-se uma oportunidade para os dois, já que Boscoli era meio que o ideólogo do movimento da bossa nova, que ainda precisava de um nome muito famoso para crescer, atingir outros públicos. Desse improvável encontro que virou um torre do romance, nasceu o disco O Barquinho, que Maísa assegurava ser o melhor disco da sua carreira até então. O disco não rendeu os elogios que Maísa esperava e teve até uma certa rejeição do seu público. Mas com ele a bossa nova faria sua primeira viagem para fora do Brasil, numa turnê que Maísa fez por Chile, Uruguai e Argentina. Roberto Menescal era um garoto que amava Barney Kessel, guitarrista que gravou um disco com Julie London, Julie's Her Name, em 1955. Esse disco fez a cabeça do jovem aspirante à música. O pai do Menescal era engenheiro e queria que os filhos seguissem a carreira na arquitetura ou na engenharia. Menescal pensou em seguir a carreira dos seus irmãos Bruno, Renato e Ricardo, que se tornaram importantes arquitetos. Mas a paixão mesmo estava na música e precisou que seu ídolo maior, Tom Jobim, lhe dissesse: se o que você quer é a música, larga tudo e se joga de cabeça. Foi o que ele fez. E para se sustentar, começou a dar aulas de violão, fundando uma academia de violão com Carlos Lira, que ele tinha conhecido em 1956, no Colégio Malé Soares, em Copacabana. No final dos anos 50, a gente lançou uma moda engraçada, a moda das academias de violão, né? Eu acho que a gente formou muita gente, né, nesse negócio. Uma das suas alunas era Nara Leão, que morava num apartamento de frente para a praia de Copacabana e tinha uma família liberal para a época. O pai dela, Jairo Leão, gostava que a Nara recebesse os amigos para tocar violão, cantar e, claro, beber. A gente se reunia e ficava, papai saía para o trabalho assim de manhã, 8 horas, alô, como vai? Porque a gente ainda estava na sala tocando, era um barato. Então abriram, ali ficou o Clube da Bossa Nova, né? Essas reuniões foram ficando diárias, cada vez juntando mais gente. E num dia apareceu, convidado por Menescal, um jornalista mais velho do que os 20 anos em média que os garotos tinham. Era Ronaldo Boscoli, cunhado de Vinícius de Moraes na época, que esbanjava charme, sempre com uma suéter nos ombros, mesmo que tivesse fazendo calor. Ronaldo adorou aquela turma fazendo uma música nova, jovem, e adorou principalmente Nara Leão, então com 15 anos, e eles começaram a namorar. Ele já tinha começado a escrever letras de música, e logo começou a compor com Carlos Lira, outro que era um pouco mais velho que a média da turma. Mas Carlos Lira e Ronaldo Boscoli brigaram, e Boscoli resolveu investir numa parceria com Menescal. A primeira música que eles compuseram se chamava Jura de Pombo.
Falava sobre um pombo apaixonado que chegou atrasado ao encontro porque foi andando e não voando. Os dois consideraram a música uma porcaria. Mas acabaram se entendendo nas diferenças. Menescal era do dia, praticava esportes, quase não bebia. E Bosco era da noite, da boemia, do uísque. A parceria rendeu belas canções como Nós e o Mar, A Se Eu Pudesse, A Volta e muitas outras. Numa tarde, Bosco estava na então distante praia da Barra da Tijuca com um amigo, quando simplesmente descia um helicóptero do lado, fazendo aquele barulho ensurdecedor e espalhando areia para todo lado. Era Maísa, que tinha ido buscar algumas bebidas para o almoço que ela estava fazendo para amigos. Bosco se apresentou se dizendo um compositor que já tinha sido gravado por João Gilberto. E Maísa o convidou para se juntar ao grupo e almoçar na casa dela. Papo vai, papo vem, com o tempo os dois engataram um romance. Ainda que Bosco tivesse noivo de Nara Leão. Maísa estava mudando de gravadora, para a gravadora Columbia, e anunciou que faria um disco só com músicas de bossa nova, e o diretor artístico seria, obviamente, Ronaldo Bosco. Ele apresentou para Maísa dois jovens músicos de 24 anos, Menescal e Luiz Essa, dizendo que eram ambos grandes arranjadores, apesar de, até aquele momento, nenhum dos dois ter escrito arranjos para a orquestra. Na reunião com a gravadora, Luiz Essa, apavorado com a responsabilidade de ser orquestrador e regente de um disco de uma cantora da importância da Maísa, resolveu pedir um número absurdo de músico para as cordas. Talvez ele conseguisse escapar se o projeto ficasse inviabilizado. Mas a gravadora aceitou. Eu tinha medo, como todos nós temos medo, sempre que a gente entra dentro de um campo desconhecido. Então, nessa altura, eu ia entrar num campo desconhecido, que até então era apenas um pianista e um músico. Eu não conhecia a parte de orquestra. Ao sair da reunião, disse para o Menescal que ia passar uns dias numa casa na Serra, em Teresópolis, para escrever os arranjos. Menescal pressentiu que o amigo estava tentando tirar o corpo fora e se mudou para o apartamento dele por 10 dias, até que eles terminassem de escrever os arranjos. Inspirada ou não no som de um motor de um barco que enguiçou, a melodia de O Barquinho é das melodias mais icônicas da bossa nova. Apoiada na sequência de duas semicolcheias seguidas de uma pausa, também de semicolcheia, a melodia vai se deslocando dentro do compasso por dois compassos seguidos, criando síncopes inusitadas e dando um balanço todo especial e diferente, marcas do compositor Roberto Menescal. O tema principal da melodia é apresentado em um tom, depois repetido um tom abaixo, e depois outra vez outro tom abaixo. O segredo de conseguir um efeito interessante mudando o centro tonal dessa forma quase cerebral, mas aleatória, é conseguir fazer um caminho natural para voltar para o tom inicial da música. E Menescal constrói uma ponte que serve como refrão, apoiando a melodia em notas estranhas ao tom, mas perfeitamente casadas com a harmonia, usando a tensão de nona bemol na melodia. Poucos anos depois, a melodia de O Barquinho inspira muito claramente a música tema do filme Um Homem e uma Mulher, do cineasta Claude Lelouch, de 1966. O próprio compositor Francis Lai comentou com Menescal quando eles se encontraram num festival de cinema. Mas nem precisava, né? Luiz Essa fez o pedido incrível de 24 violinos, 12 violas, 4 cellos e 2 contrabaixos. E foi atendido. Convidou seus pais para assistirem de dentro do estúdio a sua estreia como orquestrador e regente. E a primeira música gravada, O Barquinho, terminou com aplausos dos músicos da orquestra. A banda de base arregimentada para gravar o disco era toda de jovens músicos iniciantes, com no máximo 24 anos. Apesar de ser um grande pianista, Luiz Essa não gravou nessa faixa. O piano ficou a cargo de Luiz Carlos Vinhas. Quem tocou contrabaixo foi o multi-instrumentista Bebeto Castilho, que também era um craque na flauta, e Elcio Milito ficou na bateria. Esses dois formariam com Luiz Essa um dos grupos mais importantes da história da música brasileira, o Tamba Trio. Eles tocaram juntos pela primeira vez na longa turnê de 2 meses com a Maísa no Cone Sul, a primeira vez que a bossa nova saiu do Brasil. Aliás, nessa viagem que foi formado o Tamba Trio. Completavam a equipe da turnê Roberto Menescal na guitarra, Luiz Carlos Vinhos, que dividia o piano com Luiz Essa, e o diretor do show, Ronaldo Bosco. Bosco e Maísa assumiram, para a banda, o romance na viagem, e já dormiram juntos desde a primeira noite. Os rumores que eles estavam tendo um caso chegaram à imprensa, e aos ouvidos da noiva dele, Nara Leão. Na cabeça de Bosco, o caso entre eles se encerraria quando eles voltassem para o Brasil, e ele se casaria com a Nara. Mas na volta, Maísa ligou para a imprensa, anunciando que faria um anúncio, assim que descesse do avião. No pé da escada do avião, segurando o braço de Bosco, Maísa anuncia aos repórteres:
vou me casar com Ronaldo Búscoli. Quando ele dias depois tentou falar com a Nara, ela mandou dizer: eu não conheço nenhum Ronaldo Búscoli. Isso marca o fim do primeiro período da Bossa Nova, da turma jovem que se reunia no apartamento de Nara Leão, todo dia, para tocar. A forma de O Barquinho é AB-AB, com os As com 12 compassos e os Bs com 4. As partes Bs, como eu disse, são na verdade pontes. Eles servem para a melodia voltar para o tom original. O arranjador Luiz Essa escreveu um intermezzo de 10 compassos para a repetição da música, que retorna em um solo improvisado do piano de Luiz Carlos Vinhas. É interessante notar a linha de contrabaixo escrita por Essa. É uma linha muito swingada, mas que distancia a música do samba. Tem um toque de música do Caribe, faz inclusive a versão ficar mais próxima de um compasso quaternário, ao invés do compasso binário que caracteriza o samba. Segundo o compositor Roberto Menescal, a introdução escrita por Luiz Essa para essa gravação é a melhor e mais bonita introdução que ele conhece de O Barquinho. E olha que ele conhece muitas gravações. Começa com intervalo de quarta nas cordas, no grave, servindo de apoio para uma melodia no piano, subindo mais de 2 oitavas no primeiro acorde e fazendo o sentido inverso no segundo acorde, meio tom acima do primeiro. E uma linha de violinos aparece costurando essa melodia. Dia de luz, festa de sol, Na parte A, as cordas fazem a resposta da melodia na região aguda. O amor se faz num barquinho pelo mar que desliza sem parar. Sem intenção, nossa canção vai saindo deste mar e o sol. Já na parte B, as respostas das cordas são numa região mais média. A repetição do A tem as mesmas respostas das cordas. Notem a linha sincopada do contrabaixo, nada a ver com samba. E o barquinho, o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então o barquinho vai. O intermezzo vai ter uma melodia oitavada do piano, repetindo o ritmo da melodia da música, em sentido ascendente, junto com as cordas. Vai subindo a dinâmica também, cada vez mais forte. Fica grandioso. Improviso do piano, com o contrabaixo fazendo a levada sutilmente diferente. As cordas vão fazer a melodia da parte B instrumental, com a melodia 2 vozes no agudo e um apoio harmônico no grave. Na volta do A, temos as cordas fazendo as respostas, como da primeira vez. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho, o coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão. Então o barquinho vai, a tardinha. No final, a frase de cordas é oitavada, pro agudo. A tardinha cai. Bom, esse foi o arranjo. Se você curtiu, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima. Muito obrigado. Aqui no Brasil eu tinha uma casinha na Barra. E uma tarde, Ronaldo Búscoli foi lá me entrevistar e levou com ele Roberto Menescal. Eu transei muito com Maísa na época da Bossa Nova. Apesar da gente ter vindo do mesmo lugar, nós nascemos em Vitória, Espírito Santo. Maísa foi uma das primeiras pessoas profissionais a acreditar nesse movimento. E Maísa me ajudou muito, particularmente, porque ela gravou uma música que eu tinha feito naquela época, chama-se Barquinho. E além de ter gravado a música, ela ainda deu o nome do LP de Barquinho. E foi um LP onde eu pude me apresentar com o conjunto também, acompanhando Maísa, e fazer meus primeiros arranjos musicais.